Olá, minha gente, vocês estão bem? Aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, que diz o título: Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui é uma classe, essa é uma classificação das pessoas, dos seres humanos dos últimos tempos, né? Aqui é o apóstolo Paulo falando. Se lá no passado, na época do apóstolo Paulo, já existia, você não faz noção, você não tem noção dos dias atuais de hoje como tem. Agora é que tem esse tipo de gente, ó. Aqui, ó, o apóstolo Paulo é advertindo, né? Para mim e para você. Para mim, para você e para todos. Para todos. Para ficar esperto. E aqui no versículo 5 fala: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque, ó, no versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aqui está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, da corrupção dos últimos dias, que é o que a gente está vendo na atualidade no mundo inteiro. São uma das várias características que ele tá falando aqui, que é o que a gente todos nós iríamos ver nos últimos tempos, e tá muito mais. É evidente que isso realmente está acontecendo muito. É o que a gente está vendo. As pessoas, os seres humanos estão todos, ó, tá tudo aqui escrito. Tudo que a gente está vendo da maldade dos seres humanos, dos falsos mestres, das pessoas maus que iriam se corromper, muito mais ainda no final dos tempos, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Aí, observe observe o capítulo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, se introduzem pelas casas através de quê? Os falsos mestres, falsos profetas, se introduzem pelas casas através de quê? Das plataformas, das redes sociais e também presencialmente, com palavras bonitas, sutilmente, não é verdade? Nas igrejas. Pode ver, na televisão. Eles vão sutilmente, fazem de tudo sutilmente, até conquistar. E depois que conquista e domina, eles fazem o que quer. Depois que eles conquistam, eles vêm sutilmente, como não quer nada, como inofensível. Aí depois que eles dominam, aí eles conquistam e fazem de tudo. Eles fazem o que quer. Fazem o que quer com essas pessoas. Dominam a mente, o psicológico das pessoas, sabe? São pessoas fracas, que deixam-se dominar, deixam-se levar por tudo quanto é fábula. Eles fazem de tudo, são pessoas falsas, são pessoas cruéis, são vermes mentirosos, são pessoas cruéis,
que entra entra nas casas das pessoas através das televisão, dos canais de televisão, nas igrejas, são falsos profetas, são pessoas cruéis, são pessoas mal, que vem, esse tipo de falso mestre, falsos profetas, eles são terríveis, eles são cruéis, mentirosos, eles entram sutilmente, como não quer nada, como ovelhinha, mas dentro de si são lobos devoradores. E você precisa se despertar, você precisa ter cuidado com isso. Nas igrejas, nas televisão, eles tocam, vêm com coisas sutis, falam, coloca louvores, vem com sons de piano, uma iluminação, toca uma música para tocar o seu ser, o seu coração, a sua mente, para lhe comover, faz todo um cenário para te seduzir, para seduzir os fracos, para seduzir as pessoas fracas, sem entendimento, as pessoas desorientadas. Esse tipo de gente, eles não têm misericórdia, eles não têm piedade de ninguém. Vem com palavras doces, vem sutilmente, sutil, eles não têm misericórdia. Eles criam situação, coloca música para tocar o seu... Eu digo isso tanto nas igrejas, como nos canais de televisão, nas plataformas. Eles vêm sutilmente, se rasteja para conquistar as pessoas bobas, as pessoas bestas. São coaches, são pessoas treinadas para tocar no seu interior, para tocar o seu emocional. Que se o seu emocional, eles conseguirem desestabilizar seu emocional, pronto. Aí vem com música, vem com som, com tom de música, para tocar o seu emocional, com som de um piano, de um teclado, uma música que toca o seu emocional, pronto. Aí a pessoa já está fragilizada. Coitada das pessoas, já está fragilizada emocionalmente, desmoronando emocionalmente. Aí começa a chorar. Tá com problema na família, problema com o filho, né? Destruído no casamento. Aí a pessoa escuta todo esse cenário, né? Vê e tá num cenário desse, que toca o emocional, com uma música calma. Aí começa a chorar, um som de um piano, de um teclado, né? Eles fazem todo um cenário. Eles fazem todo um cenário para tocar o emocional da pessoa, e para desestabilizar o emocional da pessoa, quando a pessoa está desestabilizada emocionalmente, eles dominam e fazem o que quer. Fazem o que quer com a pessoa. Por que eles começam, quando vê que a pessoa está fragilizada, pede tudo materialmente da pessoa, e a pessoa fica sem nada. Porque a pessoa se desestabilizada emocionalmente, a pessoa pronto. Perde o domínio de tudo, aí eles fazem o que quer. Então você precisa acordar. Precisam acordar. Agora estamos no final do ano, né? Dezembro. Já tem muitos aí pedindo o dízimo do 13º. O dízimo do dobro, né? Dízimo, eles falam assim, já é dezembro, agora você vai dar o dízimo do 13º, dê o dízimo do seu 13º, dobrado, triplicado, quintuplicado, sei lá. Meu Deus do céu, são pessoas, são vermes que não têm misericórdia, não têm piedade de você. Não faça isso. Você vai dar o seu dízimo para essas pessoas, eles vão comer picanha, pernil, peru, e você vai comer ovo. Seja inteligente. Essas pessoas, esse tipo de gente não tá nem aí para você, não. Não tá nem aí para você, não. São pessoas
que entram nas casas sutilmente, pessoas sutil, são lobos devoradores que não têm um pingo de misericórdia nem de compaixão de você. Tome cuidado com essa classe de pessoa aqui, ó, dos últimos anos que estamos vivendo na Terra. Nós estamos vivendo os últimos anos na Terra. E as pessoas, cada dia que passar, se tornarão piores. Piores 1000 vezes. Você precisa pedir a Deus misericórdia. Você precisa se apegar com Deus. Para você não deixar se levar pelas vozes, pelas palavras dessas pessoas, desse tipo de gente, desses falsos mestres, desses falsos profetas. Não dê o seu dízimo dobrado, triplicado, não dê, isso não é bíblico, é uma mentira. É uma mentira para deixar você na miséria. E enquanto isso, eles vão comer picanha no Natal, no Ano Novo, vão viajar, mundo afora, nas praias bonitas, e você vai dar o seu dízimo dobrado, triplicado para comer farinha seca, com rapadura, feijão com farinha, ovo? Pelo amor de Deus, né? Deus lhe deu cabeça, mente, cérebro, foi para você pensar. Não caia na falácia desse povo. Desperta pelo amor de Deus. Por isso que Jesus falou que iriam enganar, se possível, enganaria até os eleitos de Deus, porque as pessoas deixam se levar facilmente. Se deixam se levar por palavras persuasivas, por mentiras, por coisas que nem está escrito na Bíblia. E porque eles falam, eles lêem, as pessoas acreditam. Você precisa analisar as escrituras, oxe. Você precisa analisar as escrituras sagradas. Não é tudo que falam, não é tudo que se fala na igreja, nem nessas televisões esses pregadores falam, que é verdade. Na maioria das vezes, você vai conferir na Bíblia, não é nada daquilo, é uma mentira. São palavras, são versículos que eles leem, que eles tiram da Bíblia, mas modifica para tirar proveito em cima desse versículo que está na Bíblia, para tirar proveito para si próprio. E na maioria das vezes é para tirar benefício financeiro de você que é bobinho. De você que é bobinho. Deus, ele não precisa de dinheiro seu. Deus, ele não precisa do seu dinheiro para lhe dar bênção. Deus não se vende, Deus não se corrompe. Deus, ele não precisa de nada seu, não precisa do seu dinheiro, você não precisa fazer campanha, não precisa fazer corrente de oração para você receber nenhum benefício, nenhuma resposta de Deus, você não precisa. O que você precisa é andar em obediência. Em obediência à palavra de Deus, é simples assim. Ande em obediência à palavra de Deus, que as bênçãos de Deus, elas vão te seguir, não precisa você nem pedir. Não precisa nem pedir, fala que se você obedecer às palavras de Deus, as bênçãos de Deus iriam te seguir. Obedeça o que está escrito aqui, é só isso, simples assim. Não é o que os falsos profetas falam. A gente sabe que ainda existe raras e honrosas exceções, não é verdade? Mas é muito pouco, minha gente, é muito pouco, você precisa acordar. Eu sei que existem milhares, eu sei que estamos vivendo os últimos anos na Terra e as pessoas em geral, elas estão sofrendo, elas estão com muitos problemas emocionais, psicológicos, muitos. São vários e vários distúrbios emocionais que as pessoas estão carregando nos seus lombos nos últimos anos. E isso irá se intensificar muito mais, porque estamos chegando na reta final da volta de Jesus Cristo e os dias irão ficar insuportáveis na Terra.
Então as pessoas estão com muitos problemas emocionais, muitos, todos os tipos de problemas. E essas pessoas são presas fáceis desse tipo de gente, de falsos profetas. São presas fáceis, porque estão sofrendo, estão mal, estão desestruturadas emocionalmente. Então, esses falsos profetas, esses falsos mestres, aproveita essas pessoas fragilizadas, as pessoas simples, mais humildes, para quebrar mesmo. Vocês são presas fáceis para esse tipo de gente cruéis, esses vermes cruéis, devoradores, lobos devoradores. Vocês são presas fáceis para essas pessoas destruírem vocês. São esse tipo de pessoas que eles procuram cativar, procuram atrair para si as mais fragilizadas, que estão com problemas emocionais, problema na família. Eles procuram atrair esse tipo de gente, porque são as pessoas que irão ter mais facilidade para ouvir, para obedecer, e são pessoas mais fáceis de ser manipuladas por eles. Então tome cuidado. Tome cuidado, a grande maioria são coach, aproveitadores, destruidores. Não tem nem um pingo de misericórdia de você. Então, por isso eu te peço, tenha cuidado, acautelai dessas pessoas. Você precisa buscar a sua confiança, tem que estar, e você tem que buscar é Deus. Peça na sua casa. Gente, olha, ultimamente está sendo mais viável você buscar Deus na sua casa, porque a grande maioria desses templos, olha, sinceramente, esses homens, esses que se dizem pregadores, pastores, a grande maioria, é claro que ainda existe ainda existe raras e honrosas exceções, mas a grande maioria está corrompida. Olha o que está escrito aqui, que eu acabei de ler. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. São pessoas cruéis. Então tome cuidado, viu? Tome cuidado, que nós estamos vivendo os últimos tempos na Terra, os últimos anos na Terra. E você precisa instabilizar a sua fé. Você precisa que a sua fé esteja apegada em Jesus Cristo, para você não deixar ser enganada. Para você não deixar ser enganada por esses falsos mestres, os falsos profetas. Você que deixa se levar. Você que deixa ser conquistada por esses falsos profetas, falsos mestres, você será facilmente presa fácil para o anticristo te enganar quando ele surgir no mundo. Ele não terá nenhuma dificuldade, na maioria das pessoas. Ele não encontrará nenhuma barreira, nenhuma dificuldade de aceitação com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas irão aceitar as exigências do anticristo, as coisas que ele irá apresentar para o mundo, as pessoas, a grande maioria das pessoas irão aceitar facilmente, porque as pessoas são facilmente de ser corrompidas. E o anticristo, ele tá para surgir, viu? Não é... Toda a palavra de Deus não é um conto de fada, gente. Ela irá acontecer e ele irá surgir. De 2026 em diante você verá o que virá sobre a terra. Por isso que eu falo que a sua estrutura emocional, peça controle emocional para Deus, busque, corra para a presença de Deus, para que você venha resistir às coisas, os dias maus, as grandes tribulações que virá sobre toda a terra, e todos verão. Você precisa estar firme com Deus, para você não deixar ser enganada. Você imagina só quando vier a marca que disser assim, você não compra e não vende se não tiver a marca. Daqui a pouco vem o dinheiro
o dinheiro físico vai sumir, né? Aí vem a moeda digital. De 2026 em diante, vocês vão ver. Aí daqui a pouco, não demora muito tempo mais não, vem a renda básica, eles irão dar a renda básica universal por conta da inteligência artificial que irá substituir a grande maioria dos empregos. A inteligência artificial irá substituir muitos e muitos empregos. As pessoas irão ficar sem os seus empregos. Então, os governos irão dar uma renda básica universal. É como se fosse o Bolsa Família de hoje. Esse Bolsa Família de hoje já é como que fala? Já é uma semelhança dessa renda básica universal que eles irão dar para as pessoas, porque a inteligência artificial vai substituir. Milhões e milhares de pessoas irão perder os seus empregos por conta da inteligência artificial. Então, os governos do mundo inteiro, eles vão dar uma renda básica universal para as pessoas sobreviver. E isso não é muito não, viu? Isso não é muito. É uma esmola, presta atenção. E dentro dessa renda básica universal que eles vão dar, não é só assim não, viu? Até lá não vai ser só assim não, que eles vão dar para as pessoas, não. Vão ter regras para receber essa renda básica universal, vai ter regras, viu? Se você tem que estar dentro das regras do governo para você ganhar essa renda básica universal. Vai ter que estar dentro das regras do governo. Por exemplo, se você não tiver em dia com o governo muitas coisas, que você sabe o que é, não tiver com a sua carteira de vacina em dias, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Por isso que a importância para você que não tem um pedaço de terra, você ter um pedacinho de terra, lutar para conquistar o seu pedaço de terra, para você ter uma vida autossustentável, para você fazer a sua própria plantação para o seu próprio consumo, porque não vai ser fácil não, viu? Então tá aí o porquê que a maioria das pessoas irão se sujeitar e aceitar o que o anticristo irá propor. As pessoas irão aceitar o anticristo. Por essa razão. Pelo motivo de não saber como que irá viver na terra sem comprar e nem vender. Então, é por isso que você tem que ter sabedoria e entendimento para você se preparar, para você plantar o seu alimento, né? Para o seu consumo. Então, é isso daí, pessoal. Observe, fique em vigilância, observe os acontecimentos na geopolítica mundial, os acontecimentos mundial do cumprimento das profecias que está acontecendo rápido, muito rápido, rápido demais. E se apegue a Deus, retenha o que é bom, Saiba analisar as escrituras para ver se o que eles estão falando corresponde com o que está escrito aqui, ó. Se não tiver, é mentira. Jogue fora. Eu estou falando pela sua vida, por amor à sua alma. Por amor à sua alma. Porque Jesus está voltando e você não pode ficar desapercebido. Você não pode deixar se levar por fábulas, por coisas, por palavras vãs, por as coisas do mundo, pelas coisas da internet, as redes sociais. Desapegue, aprenda a desapegar dessas coisas fúteis que não acrescentam nada na sua vida e leia a palavra de Deus. É momento de aproximação com Deus, é momento de se encher do poder de Deus para resistir o dia mau, é momento de se encher de fé, de força do Espírito Santo, do renovo,
para resistir às tribulações que irão vir nesses últimos anos na terra, para você resistir o dia mal que ele virá. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, fique na paz, medite nessa palavra, medite na palavra de Deus pela sua vida. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.